Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vim falar com vocês sobre transtorno do pânico. Essa síndrome que anda atormentando nós no nosso dia a dia, né? Quantos são os clientes que chegam na clínica passando por esse mal? E eu quero hoje conversar com vocês, explicar um pouquinho como funciona a nossa mente inconsciente e o que gera esse transtorno do pânico, né? Então vamos lá, começando a esclarecer, né? O que é transtorno do pânico? O transtorno do pânico é a tua mente inconsciente trazendo gatilhos emocionais, mostrando para você que você está correndo risco de vida, correndo risco de morte. E existe na tua mente inconsciente um perigo iminente de morte. E aí o que acontece? Ela dispara em você sensações que trazem este medo à tona, como tremores, suor excessivo nas mãos e na sola dos pés e na palma das mãos, enrijecimento dos nervos, dos músculos das mãos, taquicardia, pressão no peito, sensação de calafrios, calor excessivo, um tremor em todo o corpo e um grande medo de morrer. Muitas vezes os clientes têm sensação de desmaio, outras vezes eles chegam a desmaiar. Eu tive uma cliente aqui que por várias vezes ela no trabalho dela, quando ela trabalhava numa loja e quando a loja enchia e ela se sentia sufocada, ela desmaiava. Ela vinha a sensação, ela não dava às vezes nem tempo dela se segurar em algum lugar, ela desmaiava. Na mente inconsciente dela, ela estava correndo um grande risco de vida. E o que a mente consciente faz? Tira você de cena. Com o desmaio, com o tremor, com o suor. Ela faz o quê? Ela te paralisa. Isso é o transtorno do pânico. É a mente inconsciente querendo te proteger, te paralisando do ato em si, para que você não prossiga, não continue. Então, os clientes chegam apavorados, porque depois que eles tiveram a primeira crise, são sequenciais as próximas. Por quê? Toda vez que ele estiver perto de uma situação parecida com onde foi gerada a primeira crise, vem nele um medo de passar pela crise novamente. Porque a sensação de quase morte que a mente inconsciente cria no transtorno do pânico é horrível. E essa sensação, por ser tão horrível, é um medo tão grande de morrer e de não estar mais ali, que quando você se aproxima do lugar, já vem esse medo novamente. E aí você começa novamente a ter as sensações que você teve no dia do pânico. A tua mente está criando novamente aquele alerta para que você paralise novamente. Tudo isso acontece por quê? Porque a tua mente inconsciente acreditou, de alguma forma, que aquele local onde você estava gera algum risco para a sua vida. Esses gatilhos a gente já traz na nossa ancestralidade, desde os primórdios. Quando a gente estava lá na época da caverna e precisava se proteger dos animais ferozes que estavam lá do lado de fora. E aí a nossa mente inconsciente trazia para a gente gatilhos para a nossa sobrevivência. Na época era fundamental para que a gente se mantivesse alerta quanto aos perigos lá de fora. Então, quando aparecia, por exemplo, um leão na porta da nossa caverna, ou perto da onde a gente estava com a nossa prole, e o que acontecia? Automaticamente a mente inconsciente mostrava alerta, perigo. A gente não ia ter tempo de pensar, porque se a gente fosse pensar, a gente seria engolido pelo leão. Então o que ela fazia? Ela disparava em nosso corpo a adrenalina. Fazia com que o sangue que estava ali no estômago saísse, fosse para as extremidades, mão, pernas, para a gente poder ativar o nosso sistema de luta ou fuga, que é o que faria a gente, que preservaria a nossa vida e faria com que a gente mantesse vivo. Ou a gente ia correr para fugir, se desse tempo, ou a gente paralisaria para que o animal não nos visse, ou a gente lutaria se o animal fosse menor que nós. Esse sistema continua ativo. Ele foi de fundamental importância, ainda é para algumas situações,
Mas hoje, o que acontece é que não existe mais os leões da selva, mas existem outros leões, como o estresse no nosso trabalho, estresse do trânsito, alguma desavença familiar com o chefe, com o marido, com o filho, problemas financeiros. Todos esses são problemas que são os leões da nossa vida. E esses leões estão aí no nosso cotidiano. Só que a nossa mente inconsciente não entendeu ainda que a gente não está correndo mais um risco de vida. E sim, na verdade, é uma pressão imensa de algo que estamos vivendo que não está mais de acordo com aquilo que a gente gostaria e que a gente não está sabendo como lidar. E por não saber como lidar, ela faz o quê? Nos paralisa. Só que ela usa o mesmo gatilho que a gente tinha lá naquela época, que é trazendo aquele medo excessivo, que traz aquela energia, que é para a gente tomar uma ação de forma muito rápida, que traz aquele medo da morte, né? O que acontece? Muitas vezes o cliente chega aqui achando que a crise do pânico se deu agora, recente. Então ele chega e olha, Patrícia, eu passei mal no metrô, eu estava na porta do metrô, aquele metrô lotado, e de repente veio todo aquele medo, começou primeiro o coração acelerado, eu comecei a suar frio, eu comecei a ter taquicardia, eu comecei a ter um enjoo, uma dor no estômago, uma sensação de que eu fui perdendo a nitidez, fui perdendo a segurança, e foi me dando uma sensação de desmaio, e veio um medo horrível de morrer, e eu apaguei. Por exemplo, muitas vezes o cliente não chega a desmaiar, mas tem a sensação, né, de que vai desmaiar. Alguns têm só o suor, outros não têm o suor, mas tem um enrijecimento das mãos, às vezes da perna, um tremor muito forte de não conseguir, a perna ficar bamba e não conseguir parar de pé, ter que sentar, um calor ou às vezes um calafrio, um frio muito grande. Enfim, cada cliente vai ter uma somatória de sintomas, né? E aí ele acredita que veio do nada e que a causa foi o metrô. E aí, quando a gente vai, através da mente inconsciente, com a hipnose, buscando quais foram as cenas até chegar na cena da origem, a gente descobre que às vezes está muito lá atrás. Está às vezes na sua primeira infância, onde você colocou a primeira gota no copo. Eu costumo fazer uma metáfora assim. Eu falo que existe um copo, e que a gente nasce com esse copo vazio. E às vezes, dependendo das nossas circunstâncias, da nossa vida e de todas as questões que nós fomos vivendo e passando, nossos traumas, a gente vai colocando ali gotinhas dentro daquele copo. Então, em algum momento foi colocada a primeira gotinha de medo de morrer. Aí vai passando outras situações e a gente vai colocando mais gotas, e chega um momento da nossa vida que aquele copo chega no limite. E aí vem a cena do metrô e coloca a última gota. Quando ela coloca a última gota, o que acontece? Transborda o líquido daquele copo. E quando transborda, vem a sensação de quase morte. A tua mente inconsciente acredita que você realmente está correndo risco de vida e que você vai morrer. E ela traz para você todas as sensações que você precisa para você paralisar e não ir em frente para preservar a sua vida, para que você não morra. Então ela traz o medo de morrer para te paralisar, para você não seguir em frente e não morrer. Olha que coisa mais louca, né? Só que a gente precisa mostrar para nossa mente inconsciente que não existe mais esse risco de morte, que não é ali enfrentando o metrô lotado que você vai estar correndo risco de vida. Então a gente precisa ir lá naquela camada profunda e limpando todo o conteúdo desse copo. Cada gota ressignificando, trabalhando, limpando e eliminando para que esse copo fique límpido e vazio. E a gente possa colocar um líquido bom, de segurança, de tranquilidade, de paz, de calma. E aí sim, o copo novamente, com líquido bom, vai trazer para a gente a sensação de paz e tranquilidade que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, muitas vezes o cliente chega aqui com as crises e ele chega realmente transtornado, passando mal, porque pelo fato do medo de morrer, de tudo que você vai deixar e de tudo que vai te acontecer e como é esse momento final que é criado dentro da tua mente,
ele chega aqui totalmente transtornado. E quando a gente faz todo o processo, ressignificando os conteúdos da mente inconsciente, trazendo tranquilidade, segurança, autoconfiança, autonomia, uma calma e uma tranquilidade, ele sai daqui de uma forma totalmente diferente do que ele chegou. Eu lembro de um caso que eu vou compartilhar aqui com vocês, de uma cliente que chegou aqui e ela tinha passado por várias crises, já fazia uns 4 anos que ela estava tomando remédios para transtorno de pânico, né? E ela passava muito mal, e ela sentia muito calor, e ela tinha que trabalhar com o ventilador ligado para ela, mesmo no inverno, para ela sentir o vento nela, e ela vivia com uma garrafa de água, porque ela sentia um calor absurdo, ela precisava tomar água, e ela não conseguia andar sozinha de ônibus, metrô, não pegava condução sozinha, não conseguia dirigir sozinha, sempre com alguém do lado, no caso o marido, o filho, porque ela passava muito mal. E as outras sensações, que ela tinha o enrijecimento das mãos, que quando ela passava mal, ela tinha que ir para o hospital. E ela foi várias vezes para o hospital. E ela enrijecia todos os nervos das mãos, o tremor e tudo mais. E a gente trabalhando com ela nas ressignificações, na nossa forma de trabalhar com a hipnose transpessoal, né? Que é esse encontro com o seu eu superior, que está dentro de você, que esse eu sábio, que sabe onde estão as causas, onde está a solução e como resolver tudo isso, né? Todas essas respostas estão dentro da gente mesmo. E aí, trabalhando aqui com ela nas sessões, nós conseguimos identificar o momento onde essa sensação, esse medo de morte foi gerado pela primeira vez. Foi numa cena quando ela era pequena, e ela tinha por volta de 2 aninhos, e ela ficou doente. E a mãe dela tinha ido viajar para ver os avós dela, que moravam na Bahia, que estavam muito doentes. Não me recordo se era o avô ou se era a avó, né? Ou se era o pai ou a mãe da mãe dela. E ela tinha ido viajar para visitar um deles que estava muito doente. E ela, pequenininha, ficou com a tia. A tia ficou olhando ela. E ela adoeceu com garganta inflamada e ela teve uma convulsão. E nesse momento que ela teve a convulsão, ela buscou a presença da mãe e não tinha mãe, e ela enrijeceu todo o corpo. Ali, naquele momento, com o calafrio, com o suor, com aquele medo, ela sentiu pequenininha já um medo de morrer, e não tendo a presença da mãe que trazia para ela segurança, confiança. O que aconteceu? Gerou ali nela, pequena, o primeiro medo de morte, foi a primeira gota do copo. E aí apareceu na vida dela outras questões, casamento, separação, traição e muitas outras questões. E aí, quando ela, numa outra situação mais atual, há 4 anos, ela teve a primeira crise dentro de uma condução. E aí ela associou que ali era o motivo, o momento, porque ela estava tendo alguns estresses no trabalho, na empresa que ela estava trabalhando, problemas com o chefe, então ela achou que ali era pressão do trabalho e tudo mais, era a causa, né? E a gente juntas, trabalhando essas questões, fomos lá identificar, na primeira infância, quando ela era pequena. Trabalhamos todas as questões da vida dela, todas não, né? Todas é muito, mas as questões relacionadas a esse medo, né? E hoje ela tá ótima, eu tenho até depoimento dela no nosso, na clínica, né, no nosso site, e que ela tá super bem, que tudo foi ressignificado, as questões estão resolvidas na mente inconsciente dela, logo ela não precisa mais daquelas sensações, daquele medo, daquele pavor todo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Caso vocês estejam passando por isso, ou conheça alguém que está passando por isso, auxilie essa pessoa. Diga que existe sim, e é possível você eliminar esses sintomas. Que é importante você buscar ajuda. E que você pode, se no momento você não se sente preparado para buscar uma ajuda terapêutica, você pode já, trabalhando na sua mente inconsciente, a sensação de algumas questões que são estar presente no aqui e agora, que ajuda muito. Quando você está numa crise de pânico, depois que você entrou, teve a primeira crise, como eu expliquei, e toda vez que você se aproximar daquele local onde foi gerada a primeira crise, por exemplo, no caso dela, o ônibus,
você trazer a sensação novamente do pânico. Então, quando você teve essa primeira crise e você está se aproximando e percebe que algo está ficando diferente, que você está gerando em você mesmo, com seus pensamentos, será que eu vou ter outra crise? E você gera aquele medo, né? Traga para a tua mente a sensação de tranquilidade. Como você pode fazer isso? Respirando. Respire profundamente e solte o ar tranquilamente. Faça um ciclo de 5 respirações profundas e solte o ar tranquilamente. Após essas respirações, foque a tua mente no presente, no aqui e agora. Observe o tecido da tua roupa, observe uma planta que está do teu lado, toque e sinta a maciez da planta. Traga o seu foco para o agora. Fale para você mesmo mensagens positivas, tipo: eu estou segura, eu estou bem, eu estou tranquila, aqui é um ambiente seguro. Eu estou segura, aqui é um ambiente seguro. Eu estou bem, eu sou saudável. Vai trazendo a sua mente para o aqui e agora. Tire a atenção lá de trás e volte a atenção para o aqui e agora. Isso vai trazer calmaria e tranquilidade para a tua mente, até você conseguir buscar uma ajuda para que você consiga ressignificar essas suas questões do passado e poder viver como você merece, tranquilo, feliz, saudável, sabendo que está saudável, se sentindo seguro e pronto para trilhar a sua jornada aí de evolução, de felicidade, almejando coisas novas, alcançando seus sonhos, seus objetivos. Eu espero que tenha ajudado esse vídeo aí sobre o transtorno do pânico, e qualquer dúvida eu estou à disposição, qualquer pergunta pode fazer por aqui e eu respondo para vocês com o maior prazer. Um beijo e até o próximo.